Então, deixa eu falar um pouco desse conceito da coragem dentro da minha concepção, né? Então, assim, é muito particular meu, pelas minhas experiências que eu vivenciei, tá? A coragem, ela está vinculado ao arquétipo do guerreiro, né? E todas as vezes, né, que houve uma época na minha vida, ó, vamos começar dessa forma, que eu acho que é legal, quando alguma coisa se apresentava para mim, ou quando me chamava, isso lá quando eu era mais adolescente, né, eu me lembro que eu não dava o passo por medo, né? Eu podia dizer, é insegurança, não conheço, aquela coisa toda, mas também eu ficava parado, né? Eu não dava pelo menos um passo para conhecer o processo, tentar entender o processo e aí assim fazer a jornada, né? E quando a gente começa a caminhar na vida, né? Em alguns momentos você é convidado, né, para fazer uma mudança na vida, na nossa vida, né? Eu tive grandes mudanças na minha vida, né? Uma mudança assim que para mim foi desafiador foi quando a minha filha, né? Quando a minha filha deu o sinal que ia vir o mundo, né? A minha relação com a minha companheira, a gente era namorado, a gente, né? Até porque eu sempre tive uma vida muito nômade, né? Eu, aos 35 anos, eu estava no auge da minha busca espiritual, ou seja, então eu procurava não criar laços afetivos, porque assim, às vezes eu ia para uma tribo e ficava lá 3, 4, 5 meses. Então, assim, pô, como é que eu vou namorar alguém e daqui a 3, 4, 5 meses eu sumo, né? E ao mesmo tempo, como eu vivia naquelas caravanas, né? As caravanas eram rápidas, era 15, 20 dias. Mas depois que eu saí da questão das caravanas, eu, quando ia para um determinado estado, um exemplo, eu estou indo para Porto Alegre, tá? Eu ia, ficava lá um mês trabalhando, atendendo, fazendo retiro, dando curso, e vinha descendo, né? Eu já preparava já um outro estado ali próximo para mim estar ali. Então, assim, eu tenho essa coisa do cigano, né? Até por ter origem de cigano na minha família. Então, eu sempre fui muito nômade, né? Então, assim, eu sempre estive na estrada. A questão de eu ser livre, para mim, sempre foi uma coisa assim, muito importante. E, de repente, né, tu tem uma notícia, olha, aconteceu, né, estou grávida e agora? Nossa, isso para mim foi uma grande mudança na minha vida, né? E eu tive que mudar toda a estrutura da minha vida. Então, a Amanda nasceu, aquela coisa toda, e, enfim. Ali eu tenho que assumir uma nova posição na minha vida, que foi ser chefe de família. Então, muda toda a minha história de vida, né? E essa foi uma grande mudança na minha vida, assim, né? Que foi um divisor de água. E hoje eu sou muito grato por tudo isso, né? Toda essa minha história, né? Minha filha está com 21 anos, o quanto me transformou, sabe? O quanto eu me aprimorei, o quanto eu cresci dentro desse universo, né? Então, naquele momento, eu disse sim, né? Mas sem saber como eu iria fazer a jornada, sem saber como eu seria, né? Como companheiro ali, aquela coisa fixa, né? Eu já não poderia ser mais nômade, porque aí eu tinha que estar por perto, aquela coisa toda. Mas eu fiz a jornada, né? E o aprimoramento, ele veio dentro da jornada. Eu acho que a maioria aqui que já tem uma certa idade, que já vivenciou isso, né? Principalmente nesse ponto, quando a gente constrói a nossa família. A gente fez essa jornada, né? E eu acho que uma segunda grande mudança na minha vida foi quando eu tomei a decisão, há 5 anos atrás, teoricamente, de sair do Rio de Janeiro, desconstruir toda uma estrutura que eu tinha no Rio de Janeiro e vim para cá, aonde eu estou. E construir algo novo. Então, foi uma desconstrução, quase que 80%, né, de uma desconstrução. Deixei 20% para não perder a essência, para o fogo totalmente não se apagar, e vim para cá e construir uma nova etapa. Tá? Essa agora está muito mais recente, né?
Então, uma das primeiras coisas que me veio foi, um dia eu meditando, me veio, ó, vai haver uma mudança para você. E aí, tá, que mudança é essa? Só ver isso. Se prepare, porque vem uma mudança para você. Vem algo novo para você. Mas se algo novo é o quê? Um novo conhecimento, é um novo trabalho. As coisas nunca vêm, né? Na meditação, ela nunca vem, ó, vem como está escrito aqui no quadro, né? Tudo mastigado. Não. Vem sinais. Ó, tá. Até que um dia, então, né, eu recebo um convite do mentor aqui dessa comunidade de, pô, Cezinha, vamos morar lá com a gente, vamos para lá. Pô, imagina levar o teu trabalho para lá, não sei o quê, aquela coisa toda. Aí, cara, primeiro momento é não. Cara, não tem nem como sair daqui. Pô, tem toda a minha estrutura aqui, imagina, né? Vamos morar no campo, essa coisa toda. Só que, assim, ao longo do tempo, vários sinais no Rio de Janeiro foi me mostrando que, tipo assim, cara, alguma coisa me dizendo que está na hora de ir embora daqui, né? E eu me lembro da primeira, de uma das perguntas que a Alessandra, né, fez para mim. Você acha que vai dar certo? Eu falei assim, não sei, mas eu vou fazer dar certo. Eu me lembro que a minha resposta para ela, isso ficou muito gravado em mim. É coisa que, sabe, é um carbono que bate na camisa branca que fica manchado. Essa fala dela. Um dia ela chegou para mim, quando a gente falou assim, tá, vamos embora, mas ela falou, pô, tu acha que vai dar certo? Eu falei, cara, eu não sei. Eu não tenho certeza de nada. A única certeza que eu tenho é que estão mandando a gente sair daqui. Mas eu vou fazer dar certo. Né? Isso é muito arquétipo do guerreiro, da realização, da coragem de fazer a coisa dar certo. Então, eu digo assim, que todos nós temos um guerreiro dentro de nós. Esse guerreiro dentro do xamanismo chama do nosso empoderamento. Eu conheço o meu poder. Né? E eu mantenho ele. Eu mantenho essa chama do meu empoderamento sempre viva. Não é o poder sobre o outro, não. É um empoderamento sobre a história da minha vida, tá? Sobre as minhas sombras. É um empoderamento meu, em relação àquilo que eu tenho que fazer na minha vida. Não tem nada a ver com o outro, não é esse poder de dominar o outro. Não. O empoderamento do xamanismo, que eu entendo, é isso. Tá? Então, assim, quando eu digo eu sou um homem de poder, nesse sentido, né? Sim, eu tenho o poder de mudar a minha vida, se assim for necessário. E aí, existe uma frase que uma vez meus mentores me falaram, quando eles me falaram assim, se você quer ser feliz, você tenha coragem. E qual foi o complemento dessa frase que me veio muitos anos depois? A felicidade é o caminho da incerteza. Me veio isso. A felicidade é o caminho da incerteza. E depois eu fiquei codificando. O que ele quer dizer que a felicidade é o caminho da incerteza? Que quando você toma uma decisão para fazer alguma coisa, nada te garante que vai dar certo. Você vai ter que fazer a jornada. E aí eu entendi que eu tenho que ter coragem. Então, a coragem, para mim, ela está muito forjada dentro dessa minha experiência. Tá? Essa é uma visão da coragem como eu entendo. Pode ter outras visões sobre coragem. Mas colocando assim na minha história de vida, e que eu acho que isso pode acontecer, ou já aconteceu na história de vida de cada um, é esse poder de transformar aquele convite de você ir sem ter a certeza que vai dar certo, mas você vai fazer dar certo. Você tem que ter muita coragem para isso. Né? Porque eu me lembro que quando eu tomei a decisão de vir para cá, o que eu mais ouvi meus irmãos, parentes, falaram, porra, ficou maluco, cara? Como é que tu vai, pô, vender aqui uma casa, desconstruir todo um trabalho que tu tem para ir lá para dentro do mato lá, aquela coisa toda? Pô, agora tu pirou. Né? Agora tu enlouqueceu mesmo, não sei o quê. E aí, assim, isso atrapalhou um pouco ali no começo, né? Assim, a minha família, né? A minha filha, minha companheira, começou a ouvir as pessoas, e eu ficava sempre no meu silêncio, e você dizia assim, vai, vai. Passou-se 5 anos, estamos aqui estabilizados, né? Estamos aqui bem, e eu digo que eu estou ainda muito melhor do que eu estou lá, que eu estava no Rio de Janeiro, em todos os sentidos.
espiritualmente, sabe? Qualidade de vida, até financeiramente, eu tive que me estruturar para poder vir para cá, coisas que eu não fazia, né? Por isso que eu falei que o visionário traz novas visões e eu tive que desconstruir uma visão que eu tinha e construir uma nova, né? E que essa nova visão me ajudou muito nessa história de pandemia. Teoricamente, eu não estou trabalhando, eu estou, né, uma consulta aqui, outra ali, umas aulinhas que eu tenho dado de yoga para o pessoal, enfim, eu estou numa corda bamba me equilibrando, né? O meu trabalho mesmo, que são os retiros, as viagens, nesse momento está tudo parado, né? Mas eu me preparei para esse momento inconscientemente, porque eu tive que me preparar para vir para cá. Então, quando eu paro hoje, sabe, e olho para trás, eu começo a entender cada movimento que foi feito. Por isso que existe uma frase no xamanismo que não queira entender logo e definir é isso ou é aquilo quando você está dentro da jornada. Deixe o tempo te demonstrar o que realmente foi esse propósito. Então, quando eu olho para trás e vejo, sabe, os primeiros passos, aquela coisa toda. Sim, teve momentos, sabe, assim, muito desafiadores, mas respira. Eu falo muito isso para minha filha, não foca no negativo, foca nas soluções. Senta e dá seu jeito. Então, o que eu ensino para ela, eu trabalho muito comigo, quando chega o meu momento. Então, eu não entrava, não, vai, sim, vai dar certo. O tempo todo vai dar certo. E eu buscava as coisas para dar certo, né? E fui construindo, e fui construindo, e fui construindo. Então, aqui foi o caminho do guerreiro, com um pouco da visão do visionário e muita orientação do mestre interior. Tá? E mudanças de paradigmas, conceitos que eu tinha, que eu tive que desprogramar e reprogramar de uma outra maneira para que me sustentasse onde eu estou. Isso aqui é um trabalho de cura, o curador. Curando não a estrutura física, tá? Não orgânica, mas a minha mente. Em relação a um conceito que eu tinha baseado em algumas experiências, eu precisava anular aquilo ali e me abrir para uma nova visão de mundo. E isso não é uma coisa simples de se fazer, né? Passa-se meses, de repente até anos, para que eu pudesse mudar tudo isso. Então, a minha concepção de coragem, ela parte muito desse princípio, né? Então, eu me lembro de uma frase, né? O pessoal que está aqui, que já fez a tenda do sol aqui comigo, né? Que é na porta do guerreiro, né? Quando a gente fala lá, guerreiros, fiquem firmes, né? Porque às vezes ele está começando a desistir da jornada porque está ficando cansado ou porque a jornada está ficando longa, aquela coisa toda, e dentro da tenda há um chamado, né? Guerreiros e guerreiras, firmes. Aí, não. E no dia seguinte, os depoimentos, olha, quando tu deu aquela chamada que tu chamou o guerreiro, me viu um negócio dentro de mim que eu levantei a cabeça, daqui ninguém me tira, eu vou ficar aqui. Por quê? Porque a jornada, né, ela é desafiadora, sim. E, às vezes, a experiência dentro do retiro da tenda é para a gente levar para a nossa vida. Quantas vezes a gente está ali naquela jornada que a gente sabe que a gente tem que fazer e a gente não está vendo o resultado logo muito próximo e a gente começa a querer desistir, Se você não tem alguém que, tipo, né, dê aquela... Guerreiro, fica firme. Esse é o propósito? Sim, é. Não tem dúvida? Não. Então, continue firme no propósito. Você começa a perceber que há um poder dentro de você, que é um empoderamento, que ele te sustenta e faz você fazer a jornada, né? Então, dentro do xamanismo, eu encontro muito isso, né? Pessoas com seu... Tudo bom? Sinta-se abraçado. Não vem com esse papinho furado, não. Pode ir guardando para fisicamente. Olá, voltei. Sinta-se abraçado. Voltou. Voltei. Acho que é isso, né? Caiu aqui, eu perdi o fio onde eu estava me conectando. Então, na vida, a gente vai desistindo de algumas coisas,
E a gente fica com aquela sensação que a gente não consegue construir nada. Isso é muito comum na tenda, quando as pessoas vêm, que a gente vai fortalecer o guerreiro interior, inconscientemente, todo aquilo que foi interrompido, o amor que não foi até o final, né? Aquele sonho que não foi realizado, a gente recupera dessa forma, quando você fortalece o guerreiro. Tá? Então, esse é um trabalho de cura também, né? O empoderamento, né? Quando a gente, principalmente nos trabalhos aqui na jornada, a gente consegue realizar, fortalecer o nosso guerreiro dessa maneira. Então, eu vou agora pedir que todos que estão aí possam participar, né? Fazendo as perguntas, perguntando alguma coisa, enfim, vamos começar a interagir. O que eu tinha que trazer aqui, eu acho que eu já trouxe, e agora vocês vão me ajudar aí a fazer a sala. Compartilhando aí comigo aí, vamos embora. Está aberto aí para as perguntas, para compartilhar alguma experiência. Pronto, está aberto. Quem vai começar? Certo. Primeiro as mulheres, né? Primeiras meninas, vamos lá. Certo. Fale, Soninho. Eu acho que uma mudança dessa exige muita maturidade. Porque até determinada idade, a gente está muito preocupada em construir o ter. Sim. Né? Eu preciso trabalhar, eu preciso lutar para ter alguma coisa, ou várias coisas. Mas quando a gente pensa numa mudança dessa para o mais simples, para a qualidade de vida, a gente precisa amadurecer muita coisa, perceber valores em outras coisas, que às vezes a gente está envolvido na cidade grande e aquele corre-corre acha aquilo o máximo, né? É o shopping, a loja, tudo ali à nossa disposição, mas anda na rua olhando para um lado para o outro para ver se tem alguém seguindo. Não pode puxar o celular na rua que passa, alguém arranca. E a gente acha isso normal, acha normal isso. Até um dia que a gente para e diz, não, isso não é normal, isso não é qualidade de vida. E muda. Então, uma das coisas que eu acho, assim, na minha concepção, fascinante dentro do caminho xamânico, né, é que desde criança, né, desde muito jovem, os ritos de passagem, que são os ensinamentos, têm o propósito de preparar, né, a pessoa para primeiro conhecer os seus arquétipos e o seu poder. Tá? Isso facilita muito, né, a gente ter um entendimento do que realmente a gente quer na vida. Por quê? Porque desde criança, né, ali dentro da parte cultural, dentro da filosofia, dentro da sociedade nativa, você tem os mais velhos para observar a essência de cada criança, para ajudar ele, né, em um determinado momento, a acessar qual é a sua história nessa existência, qual é a sua missão, o que você veio fazer. Quando a gente está numa cultura, como é a nossa cultura, eu passei por isso. Qual foi a minha programação lá no começo? Todas essas palavras que você falou, Sônia. Tinha que estudar, tinha que me formar em alguma coisa, para que eu pudesse me sustentar minha família, aquela coisa toda. Ou seja, aquilo que a minha alma veio fazer, a minha missão, cara, isso nem entrava em nada, né? Precisei passar por uma crise existencial de olhar, né,
Falei, pô, peraí, tem alguma coisa errada na minha vida, cara. Fiz tudo o que mandaram eu fazer. Estudei, me formei, estou trabalhando, não sei o quê. Pô, mas existia um vazio, um negócio esquisito. Eu nunca estava em paz, sabe? Assim, não tinha paz, era sempre alguma coisa me agoniando, me cobrando. E ali foi a minha piração, foi ali, chutei o bote, e, cara, botar um chão nas costas e vou viver igual um louco. Mas aquela busca, né, quem joga tarô, era a carta do louco. Eu precisei enlouquecer para botar uma mochila nas costas e fazer a minha busca espiritual. E começar a entender quem é o César. Então, você vai vivendo várias experiências espirituais aqui e ali, aquela coisa toda, para que eu pudesse, de repente, hoje, ter esse entendimento que eu tenho hoje. Olha como hoje a minha vida é muito mais fácil. É muito mais suave. Hoje existe paz, existe tranquilidade, né? Eu, quando eu vou dormir, os meus mantras de gratidão pela minha vida. Quando eu acordo de manhã, poxa, gratidão pela minha bela vida, por estar aqui acordando, né, junto com os passarinhos aqui. Ou às vezes eu já estou meditando, que agora está escurecendo, está amanhecendo mais tarde, né? Então eu acordo 5 horas para as minhas meditações. E aí, quando eu estou ali na minha meditação, quando começa a clarecer, os passarinhos começam a cantar. E quando está escuro, os passarinhos cantam. Pô, como é que eu sei que está amanhecendo? Porque eu começo a escutar os passarinhos cantando. Gente, eu tenho que agradecer muito, porque até, sei lá, 5, 6 anos atrás, eu estava numa cidade grande. E não tinha esse privilégio de estar onde eu estou. Por quê? Porque eu tive que desprogramar toda a minha mente, de toda aquela programação que foi colocada, cultural, dentro de uma cidade. A gente já fez aqui uma sala como sobre Matrix, né? Eu falei muito sobre isso. Então, hoje é muito mais fácil para mim ter essa coragem, né? Aí veio a maturidade com o tempo. Então, tudo isso que você falou, Soninha, é isso, sabe? Assim, a gente tem uma programação quando a gente cultural, dependendo da cultura, né? E às vezes nos atrapalha muito a gente realmente encontrar a nossa essência e qual é o nosso papel nessa existência, né? Então, assim, a minha tese, por que as pessoas são tão infelizes? Por que as pessoas sofrem? Por que a gente vê tanta confusão no mundo, tanto desamor? Simplesmente, essa é a minha visão, a pessoa ainda não se encontrou na teia da vida. Eu me encontrei aqui na teia da vida, eu encontrei meu lugar. E estou contribuindo para um mundo melhor. Muita gente não se encontrou na teia da vida. E aí, às vezes, quando a gente liga os noticiários, a gente vê tanta loucura, sabe? Assim, por quê? A pessoa não se encontrou e não quer parar também para rever isso e vai levando do jeito que está. Sim. A escuridão, a sombra, vai tomar conta. E quando você faz essa busca de quem sou eu, conheça-te, eu estou dando passagem para a minha luz. Eu estou buscando a minha melhor versão. O César tem a pior versão. Eu conheço as minhas piores versões, que eu já vivi um pouco dela. Significa que ela morreu. Mas ela está ali. Aqueles bichos mais bravos, aqueles monstros, estão tudo ali direitinho. Se eu precisar da energia dele, eu solto, resolveu, volta para lá de novo. Pronto. Porque ele tem seu papel também na minha existência. Tá? É em momentos muito raros, espero eu nunca precisar de soltar os meus bichos. Espero. Até hoje, graças a Deus, pô, eu conto no dedo, uma vez ou outra que eu tive que ser mais ríspido, que eu tive que realmente me transformar num, sei lá, num demônio para poder resolver as coisas. Nunca mais na minha vida precisei disso. Espero não precisar até o final da minha jornada. Que continue nessa fase do amor, do bate-papo, né? Se eu conseguir esclarecer, eu posso esclarecer. Pronto. Né? Então, essa é um pouco da minha visão em relação ao porquê que a gente, né, parece que precisa de maturidade. E muita gente que tem maturidade ainda não tem coragem, Rosa. Eu conheço muita gente ainda, está ali com seus 70 anos, 80, ainda está se lamentando de coisas que não viveu. E que não tem ainda coragem, tipo assim, né? Eu acho que quando você está com 70, 80 anos, olha assim, cara, ou eu tenho mais 10 anos de vida, ou eu vou viver um dia após o outro, né? Se eu acordar amanhã, eu dou continuidade. Eu acho que vai passar isso, até porque, como eu trabalhei em clínicas, trabalhei com muitas pessoas idosas,
Eu me lembro deles falando sobre isso. Uma frase que ficou muito marcada era, eles chamavam de professor. Professor, e hoje eu acordei e não estou aqui. Eu escutava muito isso quando eu trabalhava com os idosos nas clínicas. E hoje eu acordei e não estou aqui. Ou seja, parece que eles estavam ali esperando. Então, assim, acabou a vida para eles, né? E eu digo que não, né? Enquanto eu tiver um propósito na minha vida, que eu tenha uma boa vitalidade para estar até os meus 90 e poucos anos, fazendo isso que eu estou fazendo aqui, né? Com muito mais experiência, com muito mais vivência, e de repente até muito mais maduro do que eu estou hoje. Mas obrigado aí pela sua participação, Soninha. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Ó, a nossa sala ela vai até às 21 horas, tá? Então, daqui a pouco essa fecha e a gente vai ter, teoricamente, a última sala aí. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Quer compartilhar alguma coisa? Eu queria falar uma coisinha. Boa noite a todos. Boa noite, Luzia. Tudo bem com vocês, gente? Assim, é meu cachorrinho, sabe? Que isso? Tá latindo. É o Luke. Eu acho que ele quer participar também. Eu acho, sim, também uma coisa, eu posso falar um pouco assim, por mim, porque eu acho que é um despertar que a pessoa tem. Porque, às vezes, as pessoas estão numa zona de conforto para eles, né? Que o viver bem, o bem-estar deles, é estar na cidade grande, estar em shopping, viver esse materialismo. Né? E, às vezes, eles já não chegaram nessa fase, não tiveram maturidade de vivenciar uma espiritualidade. Viver uma espiritualidade, às vezes, é difícil. E você não é educado para viver nesse materialismo. Então, muitas vezes é muito difícil. Você vive um duelo dentro de você. Como começa a despertar isso, né? Até que ponto isso as pessoas vão acreditar em você? Até que ponto você vai acreditar em você mesmo quando começa a ouvir dentro de você, da sua mente, que está na hora de você mudar, viver esse duelo. Então, muitas vezes é difícil para a gente esse despertar, aceitar e acreditar. Acreditar que existe algo muito mais além do que a vida material aqui, vamos dizer assim, né, gente? É a fala aqui do começo da sala, né? Quando tem uma menina, deixa eu ver se ela está aqui ainda, a Nanda, tá? Anitta. Quando ela fala, né? Assim, tipo, ela sabe que tem todo um potencial, mas se sente insegura em colocar isso para fora, em seguir isso, né? Então, muitas das vezes, né? Isso é uma programação, às vezes, lá de criança, né? Que quando ela começava a mostrar aquilo ali, escutou, que é isso, não faz isso, não é assim, aquela coisa toda, né? Então, às vezes, isso dificulta, né? Por isso que o arquétipo do curandeiro, do curador, nos facilita muito, né? A gente identificar as nossas sombras, muitas das vezes são os medos que foram criados, né? Quando a gente era criança. E aquilo ali está impedindo de você abrir a porta e seguir o teu caminho. Então, enquanto a gente não identificar isso e não consegue curar isso, não consegue desprogramar isso, a gente não caminha. E fica aquela sensação que, pô, eu sei que eu posso fazer aquela coisa toda, mas algo me trava, né? Quando eu vou dar o primeiro passo, algo... E às vezes isso está inconsciente. A gente precisa acessar essa inconsciência para abrir esse cadeado, né? Soltar, abrir essa porta para que a gente possa realmente estar fazendo. Mas isso é um processo de autorreflexão, de olhar para você e tentar entender e encontrar esse cadeado aí e abrir, né? Obrigado, Luzia, pela sua... Mestre, assim, mas e como escolher esse caminho, né? Qual é o segredo, né? Eu posso dizer assim, você é a pessoa mais hábil para dizer isso, né? Apta, né? O caminho para você se libertar, acho que realmente a disciplina, né? E essa coragem. A disciplina, ela é assim... É o principal, né? Sem disciplina e sem silêncio, não tem transformação. Pode ficar só na teoria.
Olha, eu passei por vários caminhos, eu passei por várias tradições, né, religiosas, segmentos filosóficos, aquela coisa toda. Eu acho que vai chegar um momento que você se identifica, né? Então, agora, você tem que buscar. Não adianta ficar sentadinho lá na sua casa, esperando que alguém chegue lá, vai. Não. Eu sempre fui um buscador, né? Assim, então, o próprio universo, ele conspirava, né? Por eu estar sempre buscando, eu conhecia muita gente, olha, pô, vai ter um encontro em tal lugar, aquela coisa toda. E eu estava indo lá. Eu queria ouvir, eu precisava sentir aquilo ali, né? O que mexia comigo, né? Muitas das vezes eu ficava um tempo ali aprendendo alguma coisa, vendo, até que aquele caminho não me dizia mais nada, né? Eu já não tinha mais a vontade de ir, ou seja, hoje eu entendo que o que eu tinha que aprender ali, ou despertar ali, despertou. E aí, pronto, eu começava a buscar em outro caminho. É muito comum, às vezes, quando as pessoas chegam até a mim, ah, não, eu já fui em tal lugar, já fui evangélico, já fui isso, já fui espírita, aquela coisa toda. Possa ser que aqui comigo também vai ser mais isso, né? Porque ela está ainda na busca da identificação. Isso é um processo muito natural. Tá? Tem gente que passa, fica aqui 2, 4, 5 anos e caminha. Pô, tem gente que está aí comigo há 30 anos ainda, né? 40. Não, 40 não, né? Mas eu acho que 30 anos, 20 e poucos anos, tem gente que está caminhando comigo. Eu estou há 25 anos dentro desse caminho, então tem gente que está comigo há 20 anos, mas fazem outros caminhos, se aprimam outros caminhos, mas quando pode estar aqui nas cerimônias, estão aqui nas cerimônias, às vezes traz os filhos, traz os companheiros, as companheiras, porque para mostrar, olha, poxa, isso aqui ainda faz parte de mim, mas ela está em outros processos, né? Então, o xamanismo, por não ser uma religião, te dá essa liberdade, né, de você estar aqui participando das jornadas, participando das salas de bate-papo e ter a sua tradição religiosa, aquilo que te afina também. E, às vezes, aqui é só um complemento, né, que vai complementar alguma coisa que, de repente, ali, não é que esteja faltando, né, mas que não faz parte daquele segmento, que é vivência, né? É como eu falei no workshop desse final de semana. Elemento fogo, terra, água e ar. Sim, eu vou acender um fogo, vou pegar, fazer um banho, aquela coisa toda. Você vai conhecer o poder dos elementos como você vem para uma cerimônia. Aí você vai conhecer o espírito do fogo, né? A água, o elemento ar, a terra, o que a terra pode te trazer, pode te curar. É numa cerimônia, porque ele está direto com os elementos. Até então, eu acender um fogo, fazer um banho de água, sim, estou usando, mas não no grande potencial que o espírito, os elementos, a força de cada elemento desse traz. Você só vai conhecer uma vivência dentro da tenda. Expansão de consciência. Eu fiz uma meditação transcendental, aquela coisa toda. Nada chega próximo de quando você faz a jornada com chá. Quem está aqui já fez, vai, vamos dizer assim, validar isso que eu estou falando. Porque eu pratico meditação há anos. E é totalmente diferente quando eu me permito tomar o meu chá. É outra expansão, é um outro nível, é um outro patamar que eu consigo acessar. Pronto, aquilo ali é só para me entender que há outros universos além daquilo que a minha meditação pode. Sim, consigo atingir dimensões legais com a meditação, mas nada tão próximo como o chá nos ajuda. Então, essa parte das cerimônias é a parte esotérica, é a parte mágica.